Certa vez eu ouvi que a melhor forma para descobrir um mentiroso é deixando ele falar. E na sabatina do Lula, no programa do Ratinho, isso realmente ficou muito claro. Vamos analisar essa sabatina hoje aqui nesse vídeo. Então fique comigo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal de Tudo Um Pouco. Eu sou o Elton Carvalho e é muito bom ter vocês por aqui. E nesse vídeo de hoje, eu quero fazer uma pequena análise de alguns pontos da sabatina do Lula no programa do Ratinho. E, cara, é incrível como eu acredito, eu quero acreditar que eu acho que nem o Lula acredita mais nas coisas que ele fala. Ele se contradiz tanto toda vez que ele abre a boca que eu começo a pensar que o melhor cabo eleitoral hoje do presidente Bolsonaro, que disputa diretamente com ele, é o próprio Lula. Então, assim, eu destaquei aqui alguns pontos na sabatina, eu quero compartilhar com vocês também. E desde já quero pedir a ajuda de vocês aí. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo. Compartilhem principalmente com aquelas pessoas que ainda têm dúvida em quem votar e ficam analisando, tentando repensar essas mentiras que muitas vezes são contadas referentes ao passado do PT no governo. Todo mundo sabe que o passado do PT no governo é resumido em uma palavra: corrupção. Então a gente precisa ter isso em mente e não mais cair, ceder aí nas falácias dessas pessoas aí, de um candidato como esse, que na verdade não deveria nem estar disputando as eleições. Mas, sem mais delongas, vamos aí para essa análise. Vamos acompanhar esse vídeo aí. Olha, primeiro eu não quero ser presidente de novo. As circunstâncias políticas fez com que um conjunto de pessoas da sociedade brasileira, meu partido e mais 10 partidos que nos apoiam, me escolheram para ser o candidato, porque, pela experiência acumulada... Aqui já começa um ponto muito crítico. Ele fala que, na verdade, ele não queria ser presidente, mas que foi ali, basicamente, um grupo de pessoas, um grupo de partidos, de 10 partidos que se levantaram e levantaram ele para novamente representá-los e tentar aí disputar a presidência da República. Então, isso já fica muito claro para a gente o que vai ser se caso ele ganhe as eleições, Novamente, loteamento de cargos políticos, entrega de secretarias para pessoas ali que são totalmente apadrinhadas e nada mais de cargos técnicos, de pessoas técnicas em pastas técnicas, como a gente tem visto no governo aqui do Jair Bolsonaro. Muitas das vezes esses apadrinhamentos políticos, esses vieses políticos, essas forças, essas junções políticas que se fazem, como agora Lula com Alckmin e um monte de outros partidos aí. Marina Silva também apresentou um tempo atrás, apareceu do nada e apresentou uma fala dando um apoio ao Lula. Então você começa a perceber que é justamente isso: apadrinhamento político para loteamento de cargos futuros. Isso é um grande problema, a gente já viu que isso não dá certo. E o Ratinho toca num ponto muito importante aqui, que é essa defesa que muitas vezes ele faz sim em relação à regulamentação das mídias. Não é o presidente que regula é o Congresso Nacional e a sociedade. E nós aprovamos um processo que depois não foi encaminhado. Aí se cria a ideia de que a gente quer regular. Você não pode regular revista, você não pode regular jornal, você pode tentar fazer com que os meios de comunicação no campo eletrônico e na internet possam ser regulados de acordo com os interesses da sociedade. E ele sempre com esse discurso meio que disfarçado, dizendo que não é uma regulamentação, mas a grande realidade é que é assim, vai ser uma censura que no momento ele prega uma censura velada, mas que a gente sabe que futuramente ele assumindo o poder, é óbvio que ele vai acabar com as mídias sociais. Porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Uma coisa é você utilizar o meio de comunicação para você informar, para você educar. Outra coisa é para fazer maldade. Porque, na verdade, foram as mídias sociais, essa questão de você conseguir buscar as informações de forma mais independente, não ficar preso a jornais que manipulavam informações para poder passar para o povo, que acabou trazendo uma certa liberdade para que as pessoas pudessem enxergar de verdade o que estava acontecendo. Dizem quem é do Nordeste, quem é do interior, quem é preto, quem é pobre, vota no Lula, É para ser petista. Eu tenho uma coisa para dizer, isso mudou. Sabe por que nós era petista? Nós que era pobre, do Nordeste, do interior, que não tinha informação. Porque nós só se informava com a mídia, só se informava com a Globo. E eles manipulavam a gente. Mas eu digo uma coisa pro Lula e pro PT. Acabou pra vocês, sabe por quê? Porque isso aqui chegou pra nós, chegou pra nós. Hoje nós somos informados por isso aqui, E hoje nós descobrimos quem o PT é
e quem é o Lula é. E descobrimos que o melhor para o Brasil é Bolsonaro. Então, é óbvio que a ferramenta mídia social para o Lula, para o PT, para os políticos adeptos a esse partido, é óbvio que isso aí é uma ferramenta totalmente negativa. Eles querem de verdade manipular isso favorável para eles. Assim como toda ditadura faz, né? Manipula a mídia para que ela fale somente aquilo que eles querem que fale. Que ele tem a intenção, sim, de criar, estabelecer ali uma censura para as mídias sociais. Então, vídeos, canais como o meu, e pessoas que têm um pensamento diferente, né, que é o que nos torna uma democracia, pessoas podendo expressar pensamentos diferentes a respeito de determinado assunto, isso vai acabar. E quando você tem ali, principalmente, a sua liberdade de expressão cerceada, obviamente você já está aí vivendo no estado ditatorial e não mais aí no estado democrático de direito. Isso aí é um ponto inicial para qualquer ditador, né? Qualquer pessoa que tenha a intenção de implantar uma ditadura. Outra pergunta aí excelente do Ratinho, né, a respeito dos financiamentos do BNDES em outros países, né, como Cuba, Venezuela, alguns países africanos, né? E o Ratinho pergunta, se você voltar para o governo, né, para a presidência, você vai continuar com esse método de governar? Quando você está financiando uma obra lá fora, você está financiando a tua engenharia, você está exportando a tua engenharia. Então, primeiro, quando o BNDES empresta dinheiro, a empresa é obrigada a contratar uma empresa brasileira. Segundo, os componentes são comprados do Brasil. Então, na verdade, o que você está fazendo é exportando, além de você receber o seu dinheiro de volta. E ele fala que sim, que isso aí é rentável para o país e tudo mais, só que ele esquece, ou na verdade ele não esquece, ele na verdade é um mau caráter, que ele manipula aquilo que ele quer falar para tentar enganar com todo respeito ou sem respeito também, só enganar trouxa, é a grande realidade. Porque o que mais tem aqui é evidências de calotes que o Brasil tomou, que o BNDES tomou, por conta de países que não pagaram suas dívidas. A matéria da BBC News aqui, ó, Brasil perdoa quase 900 milhões de dólares em dívidas de países africanos. Matéria da Veja aqui, ó, o tamanho do calote da Venezuela e Cuba no BNDES nos tempos do PT. Você vai ler aqui a matéria, você percebe aqui que Cuba apresentou aqui, ó, recebíveis da indústria de charutos do país como garantia de um empréstimo de 176 milhões de dólares com o Banco Brasileiro. Ou seja, na época do PT, na época do PT governando, eles emprestaram 176 milhões de dólares e recebendo aí uma oferta de charutos como pagamento, em caso de um possível calote, receberia isso aí como parte do pagamento dessa dívida. Pô, tá de sacanagem, né? 176 milhões de dólares em charuto, é um absurdo isso aí. E esse cara fala que é essa política que, se ele voltar ao poder, ele vai manter porque ele acha que isso aí é rentável. Somente porque ele manda empreiteiras brasileiras fazer as obras fora do país. As empreiteiras brasileiras são aquelas que foram citadas na Lava Jato, tá? As que estão aí envolvidas totalmente em escândalos de corrupção. Inclusive, eu fiz um vídeo a respeito de motivos para não votar no PT. Eu vou deixar aqui no card aqui ou aqui, para que vocês possam aí assistir esses vídeos também. Vocês vão perceber que são essas empreiteiras que estão lá envolvidas nesses escândalos de corrupção, as mesmas que vão para fora do país aí com esse financiamento para custear essas obras aí fora do nosso país e investir fora do país. Quem ganha com isso? O brasileiro? Claro que não. Os empreiteiros ganham muito dinheiro. Não tem um brasileiro, muitas vezes, que são empregados, obviamente, nessas obras fora do país. Gera-se empregos em obras totalmente superfaturadas? Vai gerar, mas para nenhum brasileiro. Ou seja, o dinheiro nosso de impostos que vão ser revestidos para essas finalidades de investimento dentro do país é totalmente destinado para fora e a gente fica aqui chupando o dedo, como um bando de bobo, como a gente ficou por muito tempo, mas graças a Deus a grande maioria da população já abriu os olhos para safados, pilantras, corruptos como esse cara aí. E aqui em meio uma pergunta, se o Lula continuaria aí os projetos com as ferrovias, ele faz questão de citar, né, o Ratinho cita, por que não privatiza então algumas ferrovias e tudo mais, e ele faz questão de sempre enfatizar ali, né, a tal importância que ele sempre dá para o Estado, né, ele falou, querendo colocar a privatização, obviamente, como algo negativo, né, ele falou que o Estado precisa ser indutor dessas coisas e não pode deixar isso aí na mão de empresas privadas. Você só pode privatizar se tiver alguém que queira comprar. O governo, a ferrovia não é uma coisa estratégica que tem na mão do Estado. Sim. Mas muitas vezes, se o Estado não for indutor daquele investimento, ele não acontece. Então, o que o Estado tem que estar preparado para ter dinheiro para emprestar a quem queira fazer? Por que ele tem tanto problema com privatização?
obviamente pelo aquilo que eu te falei, né? Ele já está entrando nesse processo eleitoral, como ele mesmo falou no início da sabatina, já aí com uma série de pessoas que já estão alinhadas à campanha política dele, mais de 10 partidos que estão ali apoiando a candidatura dele, que se porventura ele ganhar, já vão querer o seu carguinho ali, já vão querer a sua secretaria, já vai querer a sua pasta para poder ficar mamando na teta do governo aí por um longo período. Então, é óbvio que quanto mais privatizações acontecerem no Brasil, menos estatais ele vai ter para poder entregar esses cargos na mão dessas pessoas. Então, assim, fica muito claro a estratégia do PT. Realmente manter um Estado gordo para poder ter ali aonde negociar esses carguinhos políticos para poder eles se manterem no poder com esse bando de sanguessuga que, na verdade, não fazem política, né? Eles fazem, obviamente, ali uma formação de uma quadrilha para poder continuar sugando os cofres públicos. Já foi tempo em que o Lula falava as coisas meio que aí nas entrelinhas. Hoje não, ele deixa escrachado aquilo que ele quer fazer. E mais uma vez aqui, só cai nessa balela quem for muito tapado, para não entender o que está acontecendo aqui, qual é a intenção real desse cara. Quando perguntado ali, né, pelo Ratinho, se ele achava que a Dilma tinha de verdade sofrido um golpe, ele afirma com todas as letras, foi um golpe. Foi golpe. Porque inventaram uma mentira contra ela. Pô, e ele quis dizer que a pedalada fiscal foi algo inventado para poder realmente derrubar a Dilma, tirar o PT ali, né? E de alguma forma destruir o governo que estava vindo acontecendo, que segundo ele estava dando muito certo, né? Inclusive o próprio Lula já disse em uma matéria que ele se arrependeu de ter escolhido a Dilma para ser a sua sucessora, tanto de besteira que ela fez realmente enquanto estava no poder. E ele acredita fielmente que a pedalada não é algo normal, que segundo ele todo mundo fazia, ele fez, Michel Temer fez. Que eles colocaram o apelido de pedalada, Fernando Henrique Cardoso fez, eu fiz e todos os presidentes fizeram. E ele diz que isso aí é totalmente normal. Porém, a pedalada fiscal é sim uma manobra para você camuflar as contas públicas. Ou seja, é uma forma de você esconder a sua péssima administração. Então eles faziam essa manobra para poder camuflar os cofres públicos, atrasavam os repasses aí para os órgãos competentes, no caso para as autarquias, e eles atrasavam esses repasses para poder de alguma forma camuflar ali as contas. Então assim, é óbvio que isso aí é uma jogada, como eles falam, né, não há uma previsão legal que diga que isso aí é errado, mas é óbvio que e só reflete, na verdade, a má administração que estava acontecendo no governo. E aqui, quando perguntado, né, se o movimento Sem Terra ia voltar a invadir as propriedades privadas, ele começa aqui como ele sempre fala, né, começa a chutar números aqui de famílias que foram assentadas nesse período e tudo mais. Você sabe quanto de terra o PT colocou e disponibilizou para assentamento? 52 milhões de hectares. Tentando mostrar de alguma forma que o MST é um movimento ali positivo. Porém, né, pesquisas já dizem ao contrário e graças a Deus hoje a gente tem a internet que não deixa mais essas coisas em oculto. E tem uma pesquisa, né, de 2003 da Folha de São Paulo que diz o seguinte, ó, pesquisa diz que 58% acham o MST um movimento violento. Aí você vai ler aqui o pedacinho da matéria, diz o seguinte, ó, a maioria dos brasileiros acha que o MST é violento e pensa mais nos resultados políticos do que no lado social de suas ações. E a gente vê também aqui uma matéria da Veja, de 2009, de janeiro de 2009, dizendo lá, né, falando sobre os 25 anos de existência do MST. E ela falava sobre invasões, badernas e desafio à lei. Aqui no trechinho da matéria diz o seguinte, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra completou 25 anos, isso lá em 2009, mantendo a falsa bandeira de sua incansável luta pela reforma agrária. O MST conseguiu permanecer impune das ações criminosas que cometeu ao longo de sua existência. Ou seja, né, o Lula tenta colocar uma capa de bondade dentro desse movimento, que todo mundo sabe, está mais do que provado, que ele é sim um movimento violento. Um pouco mais recente também, né, a gente até teve uma repercussão, né, de uma matéria que aconteceu em 2015, em 2018 que ela foi até um pouco mais abordada também, mas de fato ela aconteceu em 2015, passou em várias reportagens aí, em vários canais jornalísticos, a matéria falando sobre o MST, que tinha destruído ali, ó, vou botar aqui para vocês na tela, tinha destruído ali, ó, 15 anos de pesquisas em biotecnologia. Falaram lá na matéria, né, que cerca de 1.000 mulheres
adeptas ao MST invadiram um centro de pesquisa e depredaram viveiros com mudas de eucaliptos transgênicos em Itapetininga, no interior de São Paulo. Então assim, basta você dar um clique lá no Google lá que vocês vão ver muitas coisas absurdas que esse movimento faz, né? Que já começa por aí, esse discurso que o Lula coloca, né? De que, me apresenta aí pelo menos aí quais foram as terras produtivas que eles invadiram. Sendo produtiva ou não sendo produtiva, né, como ele bem colocou, não era o proprietário que definia se a terra era produtiva ou não, e nem era o MST que definia se era produtiva, era o próprio Estado. Um Estado governado por um cara igual o Lula, que sempre dizia que a terra era improdutiva e dava liberdade para aqueles vândalos lá entrarem e acabarem com propriedades que são ali privadas. E como eu falei no início desse vídeo, né, para que você descubra ali um mentiroso, basta você deixar ele falar. Ele mesmo se enrola e acaba revelando sua própria mentira, né? O Lula acabou de falar que ele vai sim defender basicamente o movimento sem terra, como ele sempre defendeu o movimento que invade propriedades privadas. Agora ele vem se colocando aí como um socialista refinado. Eu me considero um cidadão de esquerda. Eu me considero um cidadão de esquerda. Eu me considero um socialista, sabe, refinado. Porque eu defendo a propriedade privada, eu defendo a liberdade de organização, eu defendo o direito de greve. Uma nova definição aí para o socialismo, né? Assim como eles gostam de tentar manipular, brincar com as palavras, vocês vão lembrar, né? Do fique em casa e depois fique em casa se puder. Então eles sempre tentam manipular ali as palavras para tentar tirar o peso do que eles realmente são, né? Que é a hipocrisia, né? Um hipócrita ali, um mentiroso, tentando de alguma forma se defender de coisas que nem ele mesmo mais acredita sobre ele, né? Então você para pensar, o cara que acabou de falar que o MST tem fatores positivos e tudo mais, agora desmerecendo, né, tudo que ele faz a respeito de invadir propriedades privadas, invadir fazendas, invadir territórios que eles consideram como improdutivos para poder se estabelecerem ali, agora vem falar que ele defende a propriedade privada. Então fica aí para vocês aí, né, o quão mentiroso ele é, e acredita quem quiser. Como dizem, né, o golpe tá aí, cai quem quer. E aqui o Ratinho coloca um ponto que eu concordo muito com ele mesmo a respeito dessa questão dos auxílios do governo, né? Como o Ratinho bem colocou, eu também sou favorável que exista ali um auxílio para um período, né, de uma necessidade, até mesmo como a gente viu aqui agora a questão da pandemia, é obrigação do governo nesses casos estabelecer a ajuda necessária, visto que nós somos pagadores de impostos e para essas ocasiões é que o Estado realmente precisa de alguma forma intervir, né, para poder ajudar a população que está passando por um momento de dificuldade. Agora, o auxílio do governo de forma temporária, eu sou totalmente favorável. Agora, esses auxílios que vão se perdurando aí pro resto da vida para poder virar formas de angariar votos, eu sou totalmente contra, independente de seja no governo do Lula ou no governo do Bolsonaro. Os auxílios, para mim, eles precisam ser realmente de forma temporária. E o melhor programa social que existe de verdade para a população é o emprego. É o emprego, porque você não deixa pessoas encostadas na dependência do governo. Até porque é aquela questão, né? Bem mal comparando, quando você ainda é novo, não tem o seu emprego, depende da mesada do seu pai, você fica totalmente ali na dependência do teu pai. Tudo que você vai comprar, você fica ali na expectativa de, pô, será que vai me dar mesada hoje? Não vai? Será que vai dar o suficiente para poder comprar aquilo que eu quero? E você se torna basicamente escravo daquela questão, porque você não tem de onde tirar a tua fonte de renda. E quando eu vejo essas bolsas, né, fazendo esses auxílios do governo de forma permanente, eu vejo basicamente isso. Eu vejo o Estado tentando de alguma forma tratar as pessoas como crianças, não permitindo que elas comprem e consumam aquilo que elas querem consumir. Dê para elas poder de compra e dê para elas da onde tirar esse capital, que é gerando empregos. Quanto mais auxílios, eu acho que isso aí realmente dificulta para o crescimento do Brasil no todo, o crescimento de nosso crescimento como sociedade. Eu acho que isso atrapalha ao invés de ajudar. Como eu falei aqui, né? Obviamente, existem as necessidades, mas tirando disso, eu acho que tem que ser algo temporário e sempre com compromisso de gerar emprego para a população. E aqui o ponto alto da entrevista aqui, né? Uma pergunta muito importante que o Ratinho fez, que todo mundo queria saber de verdade, mas como ele é um mentiroso, o Lula, não dá para acreditar, né? O Ratinho pergunta se aquela garrafinha que ele usa aí nos comícios, aí que todo mundo tira da mão dele, né? Não tem um que deixa aquela garrafinha na mão dele. Perguntou se aquilo ali era água mesmo ou se tinha lá uma dosezinha lá daquela purinha lá que eles falam, né? E ele falou que é água, né? Mas... Aquela garrafinha, é água que tem lá? Ou tem uma cachaçinha? Qual garrafinha? Aquela que você faz com isso, que eu vejo você tomando. Não, aquilo é água. Tem certeza? É água. Pela forma como as pessoas tiram da mão dele, eu vou botar uns vídeos aqui pra vocês verem aqui, vocês vão ver que eu acho que é bem estranho ter só água ali, né? Mas
Vamos ver, né, que é. Dá pra acreditar? Diz aí vocês. Tá nervoso, tá? Fica descendo não. O Lula, na tentativa aqui de criticar, né, o programa do governo Bolsonaro, Casa Verde e Amarela, ele tenta dizer que o Bolsonaro aqui ele é um impositor, né, que ele quer fazer o projeto, mas quer que as pessoas, até assim, recebeu a casa, tem que manter a casa pintada de verde e amarelo. Eu quero construir casa pro povo pintar do jeito que ele quiser, verde, amarela, azul, branca, vermelha, até vermelho eu quero que o povo pinte. Sabe? Você constrói a casa e deixa o cara pintar do jeito que quer inventar. Carteira verde e amarela, casa verde e amarela. Mas, cara, é tão bizarro, isso é tão falta do que falar, falta de argumento, o cara fala uma besteira dessa, né? Todo mundo sabe que o nome do programa é Casa Verde e Amarela, assim como o nome do programa dele era Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é muita ignorância, é falta de argumento. Aí o cara tenta ficar fazendo essas gracinhas pra tentar de alguma forma desvirtuar. Até o Ratinho mesmo ali falou, pô, mas não tem essa de Casa Verde e Amarela, cara? Você tá tirando isso da onde? É a famosa água, tá ligado? Aquela aguinha lá, com certeza tem um percentualzinho de álcool naquela água. Não é possível, o cara não fala isso sóbrio. Tem que estar muito pancada na cabeça já. E aqui, né, nesse ponto, o Lula faz aqui algumas críticas a respeito da forma como foi conduzido a questão da Covid no Brasil, né, pelo Bolsonaro. E ele desconsidera uma série de fatos, né, falando que o Brasil ele poderia ter sido vacinado antes, né, que poderia ter conseguido as vacinas antes, só que quando perguntado pelo Ratinho se já tinha vacina, ele falou assim, eu acho que tinha, ou seja, não tem nem certeza do que tá falando. E poderia ter comprado a vacina na hora certa. Ele ficou brincando, ele ficou tinha vacina? Eu acho que tinha. Eu perguntei pra ele. O Brasil foi um dos primeiros países a receber a oferta de vacina. Ele não comprou porque ele não acreditava na vacina no começo, Ratinho. A primeira vacina, né, que aconteceu no mundo foi no Reino Unido, em 2020, em dezembro de 2020. E em janeiro de 2021 o Brasil já estava aplicando essas vacinas aqui. Então, assim, foi um time onde ele era necessário, porque a gente sabe que era algo novo. As próprias fabricantes das vacinas não estavam dando ali a garantia, né? Não estava se responsabilizando pelos efeitos colaterais. Ou seja, eu pergunto para você que está aqui me ouvindo, né? Se você é responsável por assinar um projeto, se na base da sua caneta ali você falar assim, não, eu aprovo, pode aplicar essa vacina que não vai dar nada, eu assumo os efeitos colaterais, você iria fazer isso? O Lula fala porque não era a faca que não estava no pescoço dele, né, naquele período. Então você para pensar, você olha ali e está dizendo claramente ali, ó, não nos responsabilizamos pelos efeitos colaterais da vacina. Detalhe, vocês vão ter que assinar o termo de responsabilidade que eu tomar. Ah, com certeza. Porque a Pfizer, por exemplo, a Pfizer é bem clara no contrato, não nos responsabilizando por efeitos colaterais, é bem claro. Mas eu acho que todas vão ser assim. Então tem gente que quer tomar, então toma, a responsabilidade é tua. Pô, como que eu vou fazer isso? Não vou nem para muito longe, não vou colocar essa galera toda nas suas costas que você está me ouvindo, não. Mas da sua família, você se responsabilizaria por assinar um termo dizendo, ó, eu vou aplicar essa vacina aqui na tua filha ou na tua esposa, mas eu não me garanto pelo efeito colateral, tá beleza? Você aceitaria isso de boa? Você assinaria lá numa boa sem pensar? Então, assim, dentro do prazo aceitável, vamos colocar assim, né? Foi dentro de um prazo aceitável que o Brasil conseguiu aplicar as primeiras doses da vacina. Politizaram isso, muito, politizaram demais isso, concordo com quem acha que politizaram. João Dória, na época, essa jogada de João Dória com Bolsonaro e tudo mais, acabaram politizando sim essa questão da vacina. Triste, mas foi a grande realidade, criando política em cima de morte de pessoas. Então isso é muito ruim. E aqui é onde ele se revela, né? Onde ele fala exatamente aquilo que ele pensa sobre as pessoas, né? Ele quis falar que o Bolsonaro é um ignorante, é um capial, e ele disse claramente ali, né, que o Bolsonaro remete àquelas pessoas do interior de São Paulo, que são capiais, são ignorantes, e que fala que isso é feio, que o legal é ser refinado como ele. É uma estupidez de alguém que é um pouco ignorante, é o que ele é mesmo, um pouco ignorante. Aquele jeitão bruto dele, aquele jeitão de capial, sabe? Lá do interior de São Paulo, aquele capial de revista, bem duro, bem ignorante. Porque tem gente que acha que ser ignorante é bonito e não é. O que é bonito é você ser educado, você ser um cara refinado como eu. É assim que o PT trata os paulistas como ignorantes, como pessoas matutas. Então eu acredito que, tenho certeza que nenhum paulista ele é dessa forma, e você vê como que é desrespeitoso. O cara que está falando que o Bolsonaro brincava com a pandemia, que zombava das pessoas, agora tem uma fala dessa totalmente aí preconceituosa com quem é lá do interior de São Paulo. Então, ó, para vocês pensarem, para refletir a respeito desse cara aí, que, como eu já falei, né, só deixar ele falar que ele mesmo se enrola. Só para encerrar esse vídeo aqui, né,
Depois, se vocês quiserem aí se dar o trabalho e emprestar os seus ouvidos aí para ouvir um pouco de mentira, assista essa sabatina aqui toda, porque apesar de a gente saber, né, é bom a gente relembrar o que a gente já viveu no passado aí e tenta conflitar com aquilo que ele está falando, que vocês vão ver que não bate e que ele simplesmente é um mentiroso de carteirinha em relação a tudo que ele fala. E aí tem um fator importante que eu quero deixar para vocês aqui, que isso é muito importante, prestem bem atenção nisso que eu vou falar agora, tá? Essa matéria saiu até no G1, saiu agora no dia 23 de setembro, dizendo o seguinte, ó: para evitar polêmicas, Lula decide não divulgar a versão final do plano de governo. Depois de tudo que vocês ouviram aqui, as estratégias, as coisas que ele tem para tentar de alguma forma tramar, os alinhamentos políticos que ele tem, as ideologias que ele tem com ditadores, as ideias políticas que ele tem aí voltadas justamente para países que têm ali a ditadura como centro de governo, esse cara agora está dizendo o seguinte, que só para evitar algum tipo de polêmica, eu não vou divulgar a versão final do meu plano de governo. Ele ainda fala que é para evitar polêmicas. Aí eu deixo para você pensar, o que é que está nesse plano de governo dele que ele não pode revelar porque vai gerar polêmica? Já parou para pensar nessa situação? Você compraria aí algo sem saber detalhes, daquilo que você está comprando? Então, assim, esse cara, só por isso ele já não merece nem o meu voto, muito menos o teu voto, o voto de ninguém. Porque se ele está propondo algo que ele não pode falar, ele só pode falar em parte, e depois que você votar, você vai ficar na expectativa do que pode acontecer, de bom ou de ruim. Então, assim, olha, eu não voto, não confio em alguém que não me apresenta, principalmente aí, o teu plano completo, do início ao fim, para que eu possa analisar e saber se vale ou não vale a pena votar nesse cara. Então, se tem algo para ser escondido, a gente com certeza deve temer e não deve dar voz para um cara desse. Depois, não diga que vocês não foram avisados, né? Então, pessoal, preste atenção, né? Tá chegando aí as eleições, agora falta pouquíssimos dias para as eleições. Votem com consciência, votem realmente aí com a sua mente aberta, porque o voto demora em média ali, com a fila que tem para você entrar na tua salinha ali, digamos que você leve aí em média 30 minutos para você votar. Mas se você parar para pensar, são 30 minutos que você pode estar ali desprendendo do seu tempo para você acabar com a tua própria vida no futuro, para você acabar com o futuro dos teus filhos. Então vote de forma consciente, vote em pessoas que realmente pensam no país e querem agregar valor para ele. E eu não falo nada, tá beleza? Mas ó, pensem bem em quem vocês vão votar, valeu? Pessoal, até os próximos vídeos, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a nossa nação e um abraço, até a próxima.